Salve, pessoal! Estamos dando continuidade às nossas aulas de Direito das Obrigações e na aula de hoje nós trataremos de outras formas de extinção das obrigações independente do adimplemento, tá? E que formas são essas, pessoal? São a novação, a compensação, a confusão e a remissão de dívidas. Vamos, então, compartilhar os slides aqui com vocês. Muito bem. Muito bem, pessoal. Então, o que nós estudaremos na aula de hoje, né, são meios de extinção da obrigação sem o cumprimento da prestação, né? E aí, como já adiantado, nós trataremos aqui da novação, compensação, confusão, remissão de dívida, certo? Muito bem. Bom, pessoal, começamos então aqui com a novação, não é isso? A novação, pessoal, ela é a constituição de uma nova obrigação a fim de extinguir uma obrigação antiga, tá? Então, note que na novação vai haver a criação de uma nova obrigação e a extinção da obrigação até então existente, tá? Diferente do pagamento, a novação não resulta na satisfação imediata do crédito, né? Sendo, pois, modo extintivo, mas sem o pagamento, né? Sem o adimplemento, tá? Afinal, o credor não recebe a prestação devida, e sim é constituída uma nova relação obrigacional, uma nova obrigação. Bom, o principal efeito da novação, pessoal, é a extinção da obrigação primitiva, com todos os seus acessórios e garantias, sempre que não houver estipulação em sentido contrário. Então, em regra, havendo novação, a dívida originária, né, será extinta junto com as suas garantias e acessórios, tá bom? Mas as partes, em razão aí do princípio da autonomia privada, podem prever de forma diversa, tá certo? Muito bem. Bom, a novação ela pode ser dividida em duas espécies, pessoal. Novação objetiva, também conhecida como novação real, e a novação subjetiva ou pessoal, tá? Objetiva ou subjetiva. A objetiva se dá quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, tá certo? Então, veja que as partes são mantidas, né? Devedor e credor eram as mesmas partes da relação obrigacional originária, né? E eles constituem uma nova obrigação, vindo aí a extinguir a obrigação anterior, junto com seus acessórios e garantias, tá? Então, por exemplo, A deve 30 mil para o Banco Alfa, mas está inadimplente. Vamos consertar isso aqui. Mas está inadimplente. As partes, então, celebram um contrato de repactuação da dívida com novas parcelas, novos vencimentos, novos juros, indicando-se tratar-se de uma novação. Veja, portanto, que houve aí uma celebração de uma nova obrigação, mantendo as partes, certo? Mantendo A e mantendo o banco alvo. Bom, já a novação subjetiva ou pessoal é quando há a substituição dos sujeitos da relação jurídica. E aí pode substituir o devedor ou substituir o credor, tá certo? Muito bem. É importante destacar, pessoal, para que se caracterize a novação subjetiva, ou seja, quando há alteração aí do devedor ou do credor nessa nova relação obrigacional que extingue a relação obrigacional antiga, não basta que haja substituição dos sujeitos, né? É preciso que seja criada uma nova relação obrigacional, extinguindo a antiga, sob pena de se tratar de um instituto diferente do que a gente está tratando agora, né? Se tratar aí de uma cessão de crédito ou uma cessão de débito, também chamada de assunção de dívida. Ambos institutos já estudados anteriormente, beleza? Então, ficar ligado nisso. Bom, e quais são os requisitos para que ocorra a novação, pessoal? Bom, primeiro, tem que existir uma obrigação anterior, né, que será extinta, será novada. Segundo, tem que ser constituída uma nova obrigação, caracterizada por um elemento novo em relação ao anterior. E terceiro, tem que haver a intenção de inovar, o que a doutrina, né, muito comumente vocês vão ver, falar, e até em decisões judiciais também, em animus novandi, né? Nada mais é do que o termo em latim para significar o ânimo de inovar, a intenção de inovar, tá? Isso é previsto no artigo 361 do Código Civil, que diz: não havendo ânimo de inovar,
expresso ou tácito, mas inequívoco. A segunda obrigação confirma simplesmente a primeira, ou seja, a segunda obrigação não extingue a primeira, né? Se não houver intenção de inovar. Havendo intenção de inovar, aí sim a segunda obrigação, a nova obrigação, irá extinguir a primeira obrigação, tá? É bastante comum, pessoal, que quando haja novação, as partes escrevam no contrato que efetivamente está ocorrendo a novação, né? Com a extinção da obrigação antiga e a criação de uma nova obrigação, tá? E muitas vezes, quando as partes não querem que haja dúvida, né? As partes não querem inovar e querem deixar isso bastante claro, elas também, por exemplo, quando elas pactuam um alargamento do prazo para pagamento do devedor, né? E aí elas colocam lá as cláusulas, lá, o devedor vai poder pagar, né, em tantas parcelas, diferentemente do previsto no contrato original, na qual ele deveria pagar em 5, e aí vai colocando as cláusulas, aí no final, olha, esse contrato, esse termo aditivo, né, não se constitui inovação, tratando-se de uma mera complementação, uma mera alteração pontual da obrigação originária, tá certo, pessoal? Sigamos. Bem, para que o ânimo de inovar seja tácito, porque vocês viram ali que o código ele permite que o ânimo de inovar, né, seja expresso aqui, ó, ou tácito, né? Agora tem que tomar um cuidado, pessoal, que para que o ânimo de inovar seja tácito, deve haver a mudança substancial do objeto, tá? Ou seja, se as partes não escreverem isso no novo contrato, na nova obrigação, né, tem que haver uma mudança substancial do objeto. E a jurisprudência era reticente em aceitar a novação sem que esteja claro o ânimo de inovar, tá certo? Então, em regra, não será considerado ter ocorrido inovação quando houver apenas alterações secundárias da dívida, como, por exemplo, dilatação do prazo, exclusão de uma garantia, parcelamento de pagamento, modificação da taxa de juros, né? E aí, nesse sentido, eu trouxe uma decisão do STJ que mostra muito bem como que a jurisprudência entende sobre esse tema, ou seja, que a jurisprudência ela entende, né, que para que haja a inovação, né, de forma tácita, se não isso não for expresso pelas partes, né, deve haver uma mudança aí substancial. É algo que a jurisprudência tende a não aceitar como uma inovação, se não houver claramente ali indicado que se trate de uma nova obrigação a fim de extinguir a obrigação antiga. Então vamos lá, pessoal. Olha o que diz o STJ aqui, ó. O STF, desculpa, STF. Não, STJ, pessoal. Olha só. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples composição para permitir que o devedor inadimplente pague parcialmente a dívida não implica inovação, né? Na linha aí do que eu estou ensinando aí a vocês, tá certo? Bom, pessoal, eu trago um caso aqui para a gente já passar ao encerramento aqui do estudo da novação, né? Obrigações nulas ou extintas podem ser novadas? Veja, pessoal, nulidade e anulabilidade são temas estudados em parte geral, né? Digamos que a obrigação ela tenha sido celebrada por um absolutamente incapaz, que, portanto, ela é nula, né? Ela é nula. E aí, pessoal, ela pode ser novada? Pode-se criar uma nova obrigação, né? Extinguindo essa? Bom, pessoal, o Código Civil vai dizer que não, tá? Por que que não pode, pessoal? Porque não se pode inovar o que não existe, né? Uma obrigação nula é considerada uma obrigação inexistente, né? Não produz efeitos. Portanto, não se pode inovar o que não existe. Nem da mesma forma, não se pode extinguir o que não produz efeitos jurídicos, né? Então, portanto, não cabe inovação de obrigações nulas ou extintas. Atenção que, tratando-se de uma obrigação meramente anulável, é possível anulação, uma vez que as partes podem confirmar o negócio jurídico anulável. Lembram-se disso de parte geral? Então, ao as partes inovarem, criarem uma nova obrigação para extinguir a antiga, elas estarão, na verdade, confirmando uma obrigação antiga, né? Ratificando a obrigação antiga, sanando o vício de anulabilidade que existia na obrigação antiga, extinguindo-a e constituindo uma nova, né? Na verdade, constituindo uma nova que irá extinguir a antiga, agora confirmada, agora sanada, tá bom? Isso prevê aí, isso é previsto, pessoal, no artigo 367 do Código Civil. Diz assim, ó,
salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de inovação, não podem ser objeto de inovação obrigações nulas ou extintas. Motivo, já expliquei. Muito bem, passamos então agora ao estudo do que, pessoal? Da compensação. Encerramos a novação, passamos ao estudo da compensação. O que é a compensação? É um meio de extinção das obrigações entre pessoas que são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, né? A gente já tratou da compensação em algumas aulas passadas, né? Eram casos práticos que havia ali a compensação. E agora a gente está estudando efetivamente, né, o que é a compensação, tá? Os artigos específicos da compensação. O artigo 368 vai dizer assim, ó, pessoal, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde compensarem. Claro, pessoal, não faz sentido você obrigar, né? Tipo, eu vou dar exemplos ali na frente, mas digamos que João deve R$ 100 para Maria, Maria deve R$ 100 para João. Não faz sentido o direito obrigar João a pagar R$ 100 para Maria e obrigar Maria a pagar R$ 100 para João, né? Qual é a lógica? Qual é a finalidade? Não faz sentido haver essa troca. Muito mais simples considerar que houve aí uma compensação, né? Ambas as partes deviam para cada, portanto, compensa-se os créditos e débitos, tá bom? Agora, atenção que essa compensação, como o próprio artigo 368 está deixando claro, ao menos implícito, né? Pode ser parcial, né? Então, até onde se compensar. Então, imagina, né? Que João deve R$ 100 para Maria e Maria deve R$ 100 para João. Ora, em R$ 70, João deve R$ 100 para Maria, Maria deve R$ 70 para João. R$ 70 serão compensados, né? E restará pagar R$ 30 apenas, tá bom? Bom, eu vou dar exemplos aqui abaixo para ficar mais claro. Então, o que acontece com a compensação, pessoal? Resulta na extinção de duas obrigações, né, cujos credores são simultaneamente devedores um do outro. Pode também resultar na extinção parcial de uma obrigação e extinção total de outra, né, caso a compensação seja parcial. Exemplo, pessoal, de compensação total. Aqui, ó, exemplo 1, compensação total. A deve R$ 100 para B, B deve R$ 100 para A. Nesse caso, ocorrerá a compensação total, extinguindo-se as obrigações, ou seja, A não deverá mais pagar R$ 100 para B, muito embora não tenha pagado, e B não precisará pagar R$ 100 para A, muito embora também não tenha pagado, tá certo? Exemplo 2 será de uma compensação parcial. Olha só, pessoal, A deve R$ 100 para B, B, por sua vez, deve R$ 70 para A. Nesse caso, ocorrerá compensação parcial, ou seja, A deverá R$ 30 para B, tendo-se compensado R$ 70, e B não deverá mais nada para A, tá certo? Muito bem. Bom, e qual é a utilidade, quais são os fundamentos, né? Eu já falei de alguns aqui, agora trataremos especificamente de todos os fundamentos, as utilidades. Primeiro, facilitar o adimplemento, pessoal. Vocês têm que lembrar que o Código Civil, ele busca, né, sempre facilitar o adimplemento. A gente viu isso em diversas regras, né, ao longo aí do nosso estudo dos direitos e das obrigações. Por quê, pessoal? Porque o fim natural de toda obrigação é o seu adimplemento, tá certo? O fim esperado, né, pelo menos. Bom, segundo, evitar que sejam realizados pagamentos simultâneos e recíprocos por mera formalidade, sem nenhuma utilidade social ou econômica, né? Para que você vai pagar R$ 100 por um cara que te deve também R$ 100? Não faz sentido. Terceiro, pessoal, proteger o credor do inadimplemento do devedor. Porque imagina só, ó, João deve R$ 100 para, vamos botar aqui, ó, A, B deve R$ 100 para A, e A deve R$ 100 para B. Muito bem. Imagina, então, que B pague para A. B chega lá, ó, toma aqui os R$ 100, A. E aí, quando chega na hora do A pagar, o A não paga. Olha que sacanagem, olha que dificuldade imposta ao B. Então, é muito melhor, por segurança, né, do credor,
que haja a compensação. Assim, não há risco dele pagar um valor e não receber o valor devido da contraparte, tá certo? Muito bem. Bom, pessoal, importante destacar que a compensação legal, que é aquela prevista na lei, ela tem efeito automático, tá? Porque a compensação ela também pode se dar por uma convenção entre as partes, tá? Ou pode se dar judicialmente. Quando a compensação é legal, que é a que nós estamos estudando, tá? Ela produz efeitos imediatamente. Então, as partes não precisam emitir vontade no sentido de querer compensar. Uma vez, né, havendo aí créditos simultâneos, né, vencidos, líquidos e vencidos, a gente vai ver os requisitos adiante, há automaticamente a compensação. Ou seja, ocorre independente da vontade das partes e se realiza ainda que uma delas se opõe, assim, no mesmo instante que o segundo crédito é constituído, extinguem-se as duas dívidas, tá bom? Fundamento, Código Civil busca o adimplemento. Sigamos, galera. Requisitos. Bom, primeira coisa, pessoal, primeiro requisito, deve haver dívidas recíprocas, ou seja, entre as mesmas partes. Então, exemplo, A deve para B e B deve para A. Atenção aqui numa observação, ó, que o fiador ele pode compensar o que o credor deve ao devedor principal. Veja que as partes, né, nessa dívida é credor e devedor, né? Então, assim, pela regra geral, apenas o credor e o devedor poderiam compensar. Só que a lei excepciona o fato do fiador, né, que tem responsabilidade, apesar de não ter débito, de compensar a dívida que o credor, né, deve ao devedor, tá certo? É uma forma aí de proteger o fiador, tá bom? Segundo requisito, pessoal, ambas as obrigações devem ter por objeto coisas fungíveis, do mesmo gênero e da mesma qualidade. Claro, pessoal, você não pode querer compensar dinheiro com uma obrigação de pintar um muro, né? Uma obrigação de entregar um carro com a obrigação de não fazer, né? De não construir acima de 2 andares. Não dá para compensar obrigações diversas, né? Então você vai compensar dinheiro com dinheiro, né? Você vai compensar a entrega do mesmo veículo com uma entrega de um veículo idêntico, né? São essas as possíveis, né? Os possíveis objetos compensáveis, tá bom? Normalmente, na prática, pessoal, o que ocorre é compensação de dinheiro, né? De dívidas em dinheiro, tá certo? Então, botei um exemplo aqui, ó. Não se admite, além dos que eu já falei, não se admite compensação de dívida em dinheiro com dívida de entregar uma geladeira. Por quê? Porque os objetos não têm o mesmo gênero, nem a mesma qualidade. Terceiro requisito, pessoal. Ambas as dívidas devem ser o quê? Líquidas e vencidas. Então, exemplo, nas obrigações a termo, só é permitida a compensação depois que o termo chegar, né? For alcançado, ou seja, no vencimento. Nas obrigações condicionais, apenas após o implemento da condição, né? Claro, antes não há que se falar em dívidas líquidas e vencidas, tá? Eu botei aqui diversos exemplos para a gente trabalhar essas questões. Fiquem tranquilos. Então, vamos lá. Primeiro caso. João deve 10 sacas de café do tipo A para Bianca. Já Bianca deve 10 sacas de café do tipo B para João. Cabe compensação, pessoal? Não. Por quê? Porque um deve café do tipo A, o outro deve café do tipo B. Muito embora, né, o gênero seja o mesmo, café, a qualidade é diferente. Um é tipo A, o outro é tipo B. Tá bom? Então, não, pois as dívidas não possuem a mesma qualidade. Sigamos. Opa. João deve pagar R$ 2.000 para Ana imediatamente. Já Ana deve pagar 2.000 para João apenas daqui a 5 meses. A compensação? Ora, pessoal, nós vimos a regra. Não, por quê? Porque uma das obrigações não é vencida, né? Ela ainda irá vencer no futuro. Logo, não cabe compensar as dívidas, tá certo? Então, não, pois a dívida de Ana não pode ser cobrada, já que não é vencida. Tudo bem, mais um caso aqui. João deve pagar R$ 2.000 para Ana imediatamente. Já Ana deve pagar R$ 2.000 para João quando este passar na prova da OAB. A compensação? Ora, pessoal, nós estamos diante aqui de uma o quê? Condição, né? Que vocês estudaram em parte geral. Condição o quê, pessoal?
suspensiva, para ser mais específico. Suspensiva. Desse modo, pessoal, né, pendente uma condição suspensiva, não há que se falar em liquidez, né? A dívida não está vencida nem é líquida. Por quê? Porque sequer se sabe se se e quando João irá passar na prova do OAB, né? Então, assim, Ana pode cobrar os 2.000 de João, João não vai poder alegar compensação em sua defesa, dizendo, mas Ana me deve 2.000 reais quando eu passar na prova do OAB. Ora, João, você passou na prova do OAB? Não, se você não passou, não foi implementada a condição, não há certeza quanto à existência, quanto a essa dívida, porque você pode não passar na prova da OAB, inclusive, e, portanto, não há que se falar em compensação, tá bom? Vamos lá. Não, pois a dívida de ano não pode ser cobrada, já que pende condição suspensiva. Mais um caso aqui, pessoal. Vejam que eu estou trazendo aqui diversos casos, diversos exemplos para vocês fixarem bem, né, esse instituto, tá bom? Vamos lá. João e Ana moram no mesmo prédio. Então são vizinhos. João, precisando de dinheiro, pede ajuda para Ana, que lhe empresta 2.000 reais a ser pago em 5 de 5 de 2022. Beleza. Em janeiro de 2022, Ana, ao estacionar o seu carro na garagem do prédio, acaba por albarroar a moto de João, danificando-o. João, então, ajuiza uma ação indenizatória em face de Ana, pleiteando 2.000 reais, valor equivalente ao conserto da moto. A ação ainda está o quê? Em curso. Pois bem, chegou o dia lá do vencimento da dívida, né, de João para com Ana, 5 de 5 de 2022. E aí Ana vai lá, João, vai lá na porta do João, bate na porta, João atende, brabo com ela, que ela bateu no carro dele, e ela não quis pagar o conserto, né? Ele teve que ajuizar uma ação, e Ana fala, João, você está me devendo 2.000 reais. Ou ele se encontrou no elevador, já que ele nem atende a porta mais para ela, e se encontrou no elevador, Ana, João, você está me devendo 2.000 reais, que eu te emprestei. Lembra? Eu estou precisando do pagamento, porque o combinado era que você me pagasse no dia 5 de 5 de 2022. João diz, ora, Ana, mas você bateu no meu carro e o prejuízo foi exatamente 2.000 reais. Então, até que eu ajuizei uma ação cobrando esse valor de você. Logo, eu não preciso te pagar nada, porque se eu te devo 2.000 reais e eu assumo que eu te devo, você também me deve 2.000 reais. E aí, pessoal, procede a alegação de João? Procede a alegação de João? Pelo que nós já estudamos, não, né, pessoal? Por quê? Porque atenção, pessoal. A ação está transcorrendo. Portanto, não tendo havido trânsito em julgado da decisão, da sentença do acórdão, não há certeza quanto ao débito, à dívida, né? Afinal, ao longo do processo, né, Ana pode provar aí que a dívida, que ela não teve responsabilidade pelo acidente, que, portanto, a dívida não é dela, é de uma outra pessoa. Ela pode provar que o valor do conserto não é de 2.000 reais, é um valor menor, né? Muita coisa pode acontecer, portanto, não há que se falar em certeza, e não havendo certeza, não há liquidez, tá? Nesse sentido, eu trouxe até a decisão aqui para vocês de um caso similar. Então, a resposta, pessoal, não, pois ainda não existe dívida de Ana para com João. A ação judicial ainda está em curso, como destacado. Para haver crédito, teria de haver o trânsito em julgado de uma decisão favorável a João. A incerteza da dívida, né, retira o quê, pessoal? A sua liquidez. E aí, nesse sentido, eu trouxe a decisão do STJ, bastante interessante, né, que diz justamente isso, a compensação, requisitos, ausência. O crédito ainda é incerto, pois depende do trânsito em julgado em outra ação que está tramitando entre as mesmas partes, não atende o disposto nos artigos 368 e 369 do Código Civil Brasileiro. Necessidade de dívida líquida e atualmente vencida, além de fungível, ou seja, os requisitos que nós analisamos. Beleza? Muito interessante, um caso prático aí, para vocês já ficarem espertos com relação à compensação. Atenção, pessoal, que não cabe a compensação em algumas hipóteses específicas, tá certo? São elas. Se uma das dívidas provier de esbulho,
que é o esbulho, pessoal? É a tomada do bem mediante violência, vocês estudaram isso em direitos reais. Furto, subtração de coisa móvel alheia, vocês estudam isso em direito penal. Roubo, uso de violência para obter coisa alheia, vocês estudam isso em direito real. Por que você não... Em direito penal, direito penal. Por que não se pode compensar, né, se uma das dívidas for oriunda de uma dessas situações? Porque tais fatos são ilícitos criminais ou de grande probabilidade para o direito, de modo que o direito entende que não cabe aí a compensação. Segundo, pessoal, que não cabe compensação. Ó, se uma das dívidas se originar de comodato, depósito ou alimentos, tá? Guarda alimentos, que isso é bastante importante, inclusive, o artigo 1707, que vocês estudaram lá em Direito de Família, vai também deixar bem específico que crédito alimentar não pode ser compensado, tá? Qual é o fundamento, pessoal? Bom, a gente tem que separar o comodato e o depósito, né, dos alimentos, tá? No comodato e no depósito, pessoal, né, não cabe aí compensação por eles envolverem coisas infungíveis, né, cuja obrigação só desaparece mediante a restituição da coisa. São contratos que vocês estudarão em contratos em espécie. Já as dívidas alimentares, elas não podem ser compensadas porque elas servem para a subsistência, né, do alimentado, de modo que, se você compensasse essa dívida, você poderia retirar os meios de sobrevivência dessa pessoa, tá certo? Muito bem. Terceira hipótese que não cabe compensação é se uma das dívidas for de coisa não suscetível de penhora, tá? Por quê, pessoal? Ora, porque se um bem é impenhorável, ele não pode responder por uma dívida, ele não pode ser vendido, né? E com esse produto, o dinheiro obtido, ir para uma das partes, porque ele não pode ser vendido. Então, não tem como você obter o pagamento de sua dívida por meio de um bem impenhorável, né? E, portanto, logicamente, por uma consequência lógica, você não pode compensar uma dívida, né? Se uma delas, né, for de coisa não suscetível de penhora. Maravilha? Muito bem. Muito tranquilo. Agora chegamos, então, no nosso terceiro instituto da aula, que é a confusão. Confusão, pessoal, ela é tratada no artigo 381 do Código Civil, né, que diz o seguinte, ó: extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. Então, isso que é importante aqui, ó, na confusão, credor vira devedor e devedor vira credor, né? A parte ela vira credor e devedora dela mesma. E algumas hipóteses pode acontecer, tá, pessoal? Eu vou trazer exemplos aí para vocês. A confusão, ela trata a ineficácia da obrigação. Alguns autores vão dizer que é a extinção, né? Como diz aí o próprio Código Civil, ele diz que extingue a obrigação. Outros dizem que seria uma ineficácia, tá? Porque a gente vai ver mais adiante que se deixar de haver confusão, a obrigação retorna, né? Então, por isso dizem que não poderia se extinguir, porque se uma vez extinta não retornaria, tá? Então, alguns autores vão falar em ineficácia. Beleza. Questão aí de filigrana jurídica, tá bom? Confusão causa a ineficácia da obrigação em virtude da reunião em uma mesma pessoa da condição de credor e devedor. Pode dizer que ineficácia ou extinção, né, de acordo com a corrente adotada. Então, exemplo, pessoal, que nos interessa aqui. Muito bem, exemplos. Primeiro, o filho deve dinheiro ao pai, mas o pai falece, né? E aí o filho é o único herdeiro, ele recebe todos os direitos do pai, inclusive o crédito que o pai tinha em relação a ele mesmo. Então ele passa a dever a ele mesmo, né? Nesse caso, há confusão e extingue-se a dívida ou a ineficácia da obrigação. Bom, a empresa A deve para a empresa B, vamos botar mais bonitinho. Posteriormente, a empresa B incorpora a empresa A. Então, se a empresa A foi incorporada pela empresa B, né, todos os direitos e deveres da empresa A passam a ser da empresa B, a incorporadora. E aí a empresa B passa a ter um crédito contra si mesmo, né, ou uma dívida contra si mesmo. Não faz sentido a confusão, ela passa a ser credora e devedora de si mesmo. Beleza? Acho que com esses exemplos aí ficou muito tranquilo de vocês entenderem a confusão. Então, a confusão ela torna o vínculo ineficaz imediatamente, tá, pessoal? Assim como na compensação, lembra? Há também imediatamente aí a extinção da obrigação ou a ineficácia do vínculo pela simples verificação dos seus pressupostos. Reunião na mesma pessoa das qualidades de credor e devedor. A confusão ela pode englobar toda a dívida, e aí disse que a obrigação é total, ou englobar parcialmente apenas parte da dívida, e aí diz que a compensação a confusão é
parcial, tá? E aí tem um exemplo aqui. Olha, Ana deve para seu tio João o valor de 20 mil reais. João falece e suas sobrinhas Ana e Kátia são suas únicas herdeiras. Nesse caso, houve confusão de metade da dívida, de modo que Ana permanecerá devedora de 10 mil, né? Então, vamos lá aqui, ó. Ana deve 20 mil para João. Só que o João faleceu, morreu. E Ana e Kátia que vão ficar com tudo que é do João, né? Então, Ana e Kátia, que tem uma irmã aqui, né? Kátia, vão ficar com todos os bens do João. Então, veja que, né? Metade do patrimônio vai para Ana, metade do patrimônio de João vai para Kátia, não é isso? E aí, nessa metade, vai o quê, pessoal? Metade do crédito que João tem contra a Ana, né? Então, vai aqui 10 mil reais de crédito que João tem contra a Ana para Ana, e para a Kátia vai 10 mil reais de crédito que João tem para a Ana, né? Então, na verdade, os 10 mil que Ana agora tem de crédito com ela mesma compensa-se parcialmente com a dívida dela, né? E ela vai passar a dever apenas 10 mil para quem, pessoal? Para a Kátia, né? Porque o João tinha o direito contra a Ana, passou para a Kátia agora é quem tem direito de cobrar de Ana, né? Tinha o direito de crédito. Só que ela não tem direito de crédito de 20 mil, porque a herança foi dividida por duas pessoas. Ela tem direito de crédito de 10 mil. Tá bom? Então, houve aí o quê? Uma confusão parcial aqui no crédito de Ana. Tranquilo, pessoal? Beleza. E se a confusão cessar, o que acontece? Isso eu já adiantei para vocês, né? Eu já adiantei para vocês. O artigo 384 vai dizer que, cessando a confusão, para logo se reestabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Daí porque alguns autores dizem que não há extinção da obrigação e sim mera ineficácia. Tá bom? Muito bem. Opa. Bom, então exemplo aqui, pessoal. A empresa alfa deve 500 mil para a empresa beta. Se a segunda empresa adquirir a primeira, né? Se a empresa beta adquirir, incorporar a alfa, haverá confusão, porque a beta tem a receber 500 mil dela mesma e passa a dever 500 mil para ela mesma, né? Já que ela recebe da alfa os direitos e obrigações. Muito bem, então houve confusão imediatamente. Mas se essa aquisição for declarada nula, pessoal, imagina, teve algum vício ali que causou a nulidade, né? Tipo, o objeto era ilícito, sei lá, houve algum problema. Nesse caso, né, as partes voltarão ao estado anterior, né? E nesse caso a obrigação voltará a existir com todos os seus acessórios, ou seja, a empresa alfa voltará a dever 500 mil para a empresa beta, tá bom? É isso que o artigo está dizendo. Bom, pessoal, chegamos então aqui no nosso último instituto da aula de hoje, que é o da remissão de dívida, né? Lembrando que remissão com 2 S's, lembra aí de quê? De missa. Lembra de missa, lembra de quê? Missa. Lembra de missa, lembra de quê, pessoal? Lembra de missa, lembra de perdão, beleza? Assim fica mais tranquilo lembrar que remissão com 2 S significa o perdão da dívida. O artigo 387 vai dizer, ó, a remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Veja, pessoal, que a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é isso aqui, ó, aceita pelo devedor. Isso significa que, para que haja o perdão, o devedor tem que aceitar. Portanto, um negócio jurídico bilateral, né? Como vocês estudaram em parte geral, tá bom? A remissão pode recair sobre a dívida inteira, daí se tratar-se-á, né, de uma remissão total, ou de uma parte da dívida, daí se tratar de remissão parcial. Então, João deve 100 reais para Ana, tá? Ana perdoa 50 reais de João, metade da dívida. João aceita, porque João tem que aceitar, o devedor tem que aceitar. João passará a dever apenas 50 reais. Houve, portanto, uma remissão parcial, um perdão parcial da dívida. Tá certo, pessoal? Beleza. Agora, se Ana perdoar os 100 reais e João aceitar, terá havido a remissão, um perdão total da dívida. Muito bem, pessoal, já trago aqui um caso bacana para a gente trabalhar. Ana deve 20 mil reais para Bruno. Este, por sua vez, deve 10 mil reais para Carlos. Tá? Então, olha, Ana, temos duas relações aqui, ó.
Aqui. Temos aqui Ana. Aqui deixa eu botar o... Nós temos aqui, ó, Bruno é o credor e Ana é a devedora. Ana deve o quê? 20 mil reais para Bruno. E o Bruno, ele deve o quê? 10 mil reais para João. Para Carlos. Tá bom? São duas relações jurídicas distintas, né? São duas obrigações distintas, tá bom? Muito bem. Então, Ana deve 20 mil para Bruno e Bruno deve 10 mil para Carlos, tá? Só que o Bruno não tem patrimônio nenhum. Ele só tem esse direito de crédito aí de receber 20 mil da Ana. Então, Carlos, né, tá esperando receber os 10 mil que Bruno lhe deve, assim que Bruno receber os 20 mil de Ana, tá bom? Só que o que acontece, pessoal? O Bruno vai falar o seguinte, ó. Ana, eu quero perdoar a sua dívida. Você aceita? Ana diz, claro, eu aceito. E aí há o quê, pessoal? A remissão da dívida. Bruno perdoou a sua dívida para com Ana, remissão da dívida. Quem saiu prejudicado nesse caso aí, pessoal? Carlos, né? Carlos foi prejudicado. O que ocorre, pessoal? Há alguma saída para Carlos? Sim, pessoal, há uma saída para Carlos. Lembrar que o próprio artigo 385 vai dizer o seguinte, ó, mas sem prejuízo de terceiro, tá certo? Mas sem prejuízo de terceiro. Então, o que vai ocorrer, pessoal? A remissão da dívida será inválida? Não, ela será válida. Todavia, ela será ineficaz perante Carlos, que no caso aqui do nosso exemplo é o terceiro prejudicado. Nulidade absoluta, nulidade relativa ou anulabilidade, ineficácia, existência, né? Existência, validade e eficácia, os planos do negócio jurídico são estudados em parte geral, tá bom? Muito bem. Muito interessante, né, pessoal? Muito interessante. Lembrar aí, como eu já falei, que o artigo 385 diz que a remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiros, tá? Então, são duas questões importantes a ser destacadas nesse artigo, sem prejuízo de terceiro e aceita pelo devedor, indicando que é um contrato, que é um negócio jurídico bilateral, tá certo? Ou seja, o devedor tem que aceitar o perdão da dívida. Muito bem. Para finalizar, pessoal, fazer aqui uma diferenciação entre remissão com 2S e remissão com C cedilha, tá? O verbo, quando se tratar de remissão com 2S, é remitir. Então, remitiu a dívida significa perdoou a dívida. Já se tratar da remissão é remir, né? A gente vai até ver um artigo que vai usar esse verbo abaixo, tá? A remissão com 2S significa o perdão da dívida. Já a remissão com C cedilha significa o resgate da dívida. Tá, a remissão, como nós já vimos, é prevista aí no artigo 381 do Código Civil, que diz: extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confunda as qualidades de credor e devedor. Já a remissão com C cedilha, né, é prevista em alguns artigos, tá? Eu trouxe um aqui do Código Civil, do Código de Processo Civil, o artigo 826, que diz: antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução. Então, ele resgata os bens, né? Fazendo o quê para isso? Ele paga ou conseguindo a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custos honorários e custos honorários advocatícios. E aí, nesse caso, o bem não vai para leilão, ele resgatou, ele salvou o bem penhorado. Tá bom, pessoal? É isso que significa, tá? Então, fiquem ligados aí nessa diferença. Lembrem-se que remissão com 2 S's, né, é o perdão. Lembram-se de missa, que também tem 2 S. Quem vai à missa quer ser perdoado, tá? Fiquem com essa brincadeira na cabeça, tá bom? Com isso, pessoal, nós encerramos aqui a nossa aula. Próxima aula nós começamos a tratar do inadimplemento das obrigações. Desejo a vocês ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima. Valeu!